Olá, hoje o nosso grupo vai falar um pouquinho, baseado na neuropsicobiologia do desenvolvimento e suas patologias, sobre a seguinte questão: criança tem insônia? Bom, para a gente conseguir falar de insônia, primeiro a gente tem que falar sobre o padrão do sono normal na infância. É importante a gente falar também que cada etapa do crescimento vai ter um padrão diferente. Por exemplo, os recém-nascidos, eles têm um ritmo de sono ultradiano. Isso significa que eles não conseguem diferenciar o dia e a noite. Além disso, também é polifásico, com vários episódios de sono, e a predominância do sono REM. Entre os 2 e 9 meses de idade, a criança já apresenta uma consolidação do sono noturno e da vigília diurna. Já quando se completa o primeiro ano de idade, a vigília está mais estável e o sono já vai estar essencialmente noturno. Inclusive, a partir dos 2 anos, já se tem predominantemente o sono monofásico noturno. Nesse sentido, a gente tem que pensar o que é insônia. Bom, segundo a classificação internacional dos distúrbios de sono, a insônia é um distúrbio que está caracterizado pela dificuldade em iniciar ou manter o sono e, inclusive, a dificuldade de voltar a dormir depois de um despertar precoce, considerando que se tem as condições ambientais ideais e adequadas para o sono. E isso vai resultar em prejuízos muito significativos, incluindo eles emocionais, cognitivos e sociais, por exemplo. E para ser caracterizado como uma insônia crônica, a gente tem que ter uma frequência mínima de 3 vezes por semana há pelo menos 3 meses. Nesse sentido, a gente começa a pensar os tipos e as causas dessa insônia na infância. Bom, a gente tem dois principais tipos: o transtorno de associação do início do sono, que está relacionado com a necessidade da criança de ter uma condição ou um objeto específico para conseguir dormir. E só com essa presença ela consegue dormir. Por exemplo, a necessidade de um paninho para se conseguir dormir. Ou também o transtorno de definição de limites, que já está mais relacionado com a dificuldade dos pais de imporem esses limites ou regras para a criança conseguir dormir, né? Para a necessidade da criança de dormir. E existem também, na adolescência, algumas outras causas de insônia mais características, como uma higiene do sono inadequada, principalmente pelo uso de telas na hora de dormir, e também está relacionado com a questão hormonal e o ciclo circadiano, que vai apresentar um atraso nas fases do sono, que já é normal dessa idade. Então, o adolescente ele vai apresentar uma vontade de dormir um sono mais tardiamente, mas acaba que o seu sono completo, o seu tempo de sono total fica diminuído. Além disso, existem também causas psicofisiológicas, né, relacionadas com a preocupação excessiva de ter um sono adequado. E existem outras causas mais gerais, como a hiperagitação e hipersensibilidade, causas médicas, como, por exemplo, uma doença gastrointestinal e também distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Falando então um pouco com relação ao tratamento. O principal tratamento para essas crianças é a higiene do sono e terapias comportamentais, que seriam o quê? Mudança de hábitos e criação de uma rotina para essas crianças. Evitar exposição a telas 1 hora antes do sono, uso de luzes mais fracas antes de dormir, começar a criar rotina, por exemplo, banho, escovar dente para a cama, para que essa criança acostume que naquele horário ela tem que ir dormir. Quando essas terapias não funcionam, aí pode-se partir para uma terapia farmacológica, que ela geralmente inclui a melatonina ou antihistamínicos, e quando a criança ela apresenta, além do distúrbio do sono também, uma doença neurológica ou psiquiátrica, pode-se usar benzodiazepínico, mas é só em casos mais difíceis. Então, com relação à consequência, o sono, ele, então, a gente já viu, ele é primordial para o desenvolvimento saudável dessas crianças e desses adolescentes. Quando a criança ela tem insônia, ela vai sofrer com outros problemas que vão acarretar distúrbios na vida dela. Por exemplo, ela vai ter distúrbios como cognitivos de aprendizagem, com baixo rendimento na escola, dificuldade de memória, déficit de atenção e concentração. Ela também vai ter distúrbios comportamentais e emocionais, com hiperatividade, irritabilidade, mau humor, baixa tolerância à frustração, maior risco de ansiedade e depressão. Ela também pode ter piora nas condições psiquiátricas e também de apresentar distúrbios físicos. Geralmente pode acontecer obesidade infantil e também um comprometimento no crescimento dessa criança. Então, sim, as crianças elas podem ter insônia e é muito importante que elas tenham uma rotina com relação a horas do sono. E aqui a gente traz para vocês também as nossas referências do nosso trabalho e muito obrigada.